Olá, minha Paraíba, é quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. Nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do Seu Rede Verdade. Obrigado você que está acompanhando aí a programação da TV Arapuã. E fica sempre ligado para chegar 1h30 da tarde e acompanhar nossas entrevistas, nossas conversas com figuras e personagens que transformam, enfim, suas ações transformam a vida da população, como é o caso do nosso convidado hoje, o Bruno Frade, secretário executivo da Fazenda da Paraíba, o secretário de Finanças, junto com Maria Alvo Laureano, que é o secretário da Fazenda aqui na Paraíba. Ele é o secretário executivo, os dois ali conduzindo a Secretaria da Fazenda, a pasta das Finanças do estado da Paraíba. Secretário, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Estamos fechando 2022. Que balanço fiscal você nos traz para a gente entender se a Paraíba esse ano gastou mais do que arrecadou? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Um ano fiscal de sucesso, Luiz, absoluto sucesso. O governador João Azevedo, de uma forma muito segura, muito presente no comando da gestão fiscal, né? Tivemos agora a reafirmação da avaliação do rating da Paraíba, onde pela Secretaria do Tesouro Nacional nós tivemos pelo segundo ano consecutivo a avaliação do nosso rating A, nossa capacidade de endividamento, capacidade de pagamento. Inclusive o governador diz nas suas entrevistas que ele teve a ousadia, inclusive, de contratar a maior empresa de avaliação de rating do mundo, que é a chamada SP Global Rating, e nessa nós tivemos a maior nota que pode ser aplicada a um ente subnacional, que é o chamado duplo A. O que é que eles avaliam em linhas gerais para que o povo possa entender e dê uma nota alta dessa à questão do uso das contas do governo? A avaliação é receita, despesa e nível de endividamento. O foco principal da avaliação do rating é saber solvência do Estado, solvência dos cofres públicos, solvência das finanças públicas. Então, são avaliados todas as receitas, todos os planejamentos de desembolso, todas as perspectivas de arrecadação e tudo que é desembolsado, gasto, desde folha de pessoal, capacidade de investimento, empréstimos, tudo que tem a ver com o desembolso financeiro. Então é feita uma avaliação no que diz respeito à sua solvência, segurança das finanças públicas. E dentro dessa avaliação, repito, pelo segundo ano seguido, o governo do estado da Paraíba, sob o comando do governador João Azevedo, tivemos a nota máxima aplicada a um ente subnacional, que é o chamado Rating A, e pela SP Global Rating, o chamado duplo A positivo. Isso demonstra claramente, Luiz, demais telespectadores, exatamente a segurança e o controle que se tem com os gastos públicos do estado da Paraíba, de tal forma que são alocados e carreados as despesas exatamente para quem mais precisa, para atender às necessidades de segurança, de saúde e de educação do nosso estado. Agora, secretário, alguém pode dizer assim, olha, mas o governo pode receber uma boa nota por questões fiscais, mas porque não está investindo na prestação de serviço. Quer dizer, esse equilíbrio fiscal do governo é muito mais porque ele está contendo as despesas ou porque está recebendo mais receita. Assim, qual é o ponto positivo? Está na contenção de despesa, que a população pode reclamar porque queria que gastasse mais para que o serviço fosse melhor, às vezes cobra ali um hospital, um atendimento melhor, enfim. Ou é a receita que vem crescendo ao longo desses anos? A avaliação não é um ponto único, não é só o caixa, não é tão somente o saldo de caixa de poupança, não é uma avaliação que verifica, eu vou ver quanto você tem guardado, qual a sua segurança nesse sentido, não é isso. Como eu disse, a avaliação é feita desde o planejamento de execução da receita, perspectiva de evolução dessa receita, como desembolso financeiro, desembolso de caixa, planejamento de despesa. Não adianta ter muito dinheiro em caixa e eu ter déficit nos hospitais, eu ter déficit na segurança pública, eu ter déficit na educação. Então, na avaliação do rating, tanto a Secretaria do Tesouro Nacional quanto a SP Global Rating, que, repito, é a maior agência de avaliação de capacidade de endividamento de rating do mundo, ele leva em consideração não só controle de despesa, evolução de receita, como aplicação, qualidade do gasto público. Isso é um dos itens que são levados em consideração. Sim. Vamos lá. Do ponto de vista de 2022, você pode fazer uma análise mais para trás, mas do ponto de vista de 2022, quais foram os obstáculos que os estados, e no caso a Paraíba está incluída, tiveram em relação à arrecadação, seja do ponto de vista das interferências junto ao ICMS,
ou divisão desse bolo tributário junto à União, aos municípios? O que é que vocês mais preocupou ao longo de 2022? Imagine os senhores, a gente sempre faz uma comparação, quando a gente se refere a 2022, o que é o Estado ter um ano fiscal em andamento, você tem um planejamento de desembolso, você tem um planejamento de execução financeira, seja de folha de pagamento, seja de investimentos, e chega aí no meio do ano, você chega aí, Luiz, no seu salário, né, e você tem metade dos seus recursos, né, em torno de quase disso, né, retirados da sua capacidade de investimento. Foi isso que aconteceu. Né? Nós estamos no ano fiscal em curso, né, o Congresso Nacional, junto com uma medida eleitoreira do governo federal, entendeu por aplicar um remédio muito indigesto para um problema real, que era o preço dos combustíveis. Então, decorrente daquele problema que vivemos e ainda vivemos, né? Vivemos lá em junho, julho e ainda estamos vivendo, que são a alta dos combustíveis, o Congresso Nacional apresenta uma mini reforma, né? Uma pequena reforma, né? Atrapalhando aí de forma muito fundamental os recursos e a arrecadação dos estados, onde na Paraíba, para que se tenha uma ideia, nós já estamos perdendo 450 milhões de reais só esse ano com a arrecadação dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, e a expectativa é que nós fechemos 2022 com uma queda nominal na ordem de 600 milhões de reais. 600 milhões de reais a menos nos cofres do Estado em função dessa alteração na cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Exatamente. E aí nós tínhamos todo um planejamento de execução, né, de despesa, todo um planejamento de investimento, e aí infelizmente, muito infelizmente, com uma medida absolutamente abrupta, né, o governo federal, junto com o Congresso Nacional, lança a mão de uma medida que não solucionou o problema ainda, né, mas que repercutiu diretamente nas finanças do Estado. Graças a Deus, repetimos, né, não há que se causar pânico. O governo da Paraíba, de 2019 para cá, tem feito o seu dever de casa. O governador João Azevedo fez seu dever de casa. Temos segurança no que diz respeito ao controle dos gastos, temos segurança no que diz respeito a reservas financeiras. Manteremos, sim, pagamento de funcionalismo público, Luiz Torres, em dia. Manteremos, sim, pagamento de fornecedores em dia, mas, naturalmente, né, haverá, sim, que diminuir, é inevitável, algumas capacidades de investimento, mas que não será, de forma nenhuma, né, motivo para nos desesperarmos no que diz respeito ao funcionamento do serviço público, nem folha de pessoal. Eu ia lhe perguntar sobre isso, sobre essa garantia do que vem pela frente, mas eu retomo essa pergunta. Antes, só pegar uma expressão que você disse, que nós ainda estamos na luta contra a história da baixa dos combustíveis, naturalmente. Mas é nítido também que o cenário de hoje é bem melhor do que alguns meses atrás. Como se a população já tivesse se acostumado com o valor do combustível nesses índices aí, não aqueles assustadores que estavam beirando ali, daqui a pouco todo mundo achando que ia chegar a R$10 um litro de gasolina, por exemplo, aqui na Paraíba. Vocês entram em 2023, quando eu digo estados, querendo rever isso, querendo discutir isso com o novo governo federal, com o novo governo Lula, ou vocês acham que há outros caminhos de compensação, não mexer mais nisso, uma vez que a gasolina de fato teve ali algumas reduções, por outros motivos inclusive, por outras razões, mas que teve, e não adianta mais, a população meio que se acostumou com isso, não adianta mais mexer nisso? Primeiramente, os estados da federação como um todo, e o governo da Paraíba e o estado da Paraíba não é diferente, nós somos totalmente favoráveis à redução do preço dos combustíveis. Né? O que nós não concordamos tecnicamente é o meio pelo qual se utilizou para que houvesse a redução desses preços. Mas nós somos totalmente favoráveis, né? Defendemos inclusive uma reforma tributária ampla, acreditamos aí no ano vindouro, o ministro Fernando Haddad, o secretário Api já foi indicado pelo ministro Haddad, que foi um dos autores do projeto da reforma tributária, então acreditamos que ela venha ocorrer. Mas somos favoráveis sim à redução dos preços de combustível. Agora, mediante uma medida definitiva, e aí a arrecadação do ICMS, a tributação do ICMS, está mais do que provado que ela não é, né, a causadora da elevação, e sim a indexação disso ao dólar, o barril do petróleo, vários outros fatores que são do mercado internacional que influenciam. Então, que fiquemos muito claro que nós, estados da federação, e a Paraíba não é diferente, o governo do estado da Paraíba não é diferente, defendemos sim medidas definitivas para o controle do preço do combustível, mas temos absoluta certeza que a tributação do ICMS não é o causador desse aumento e não será a solução dele. Para o presidente eleito Lula, até durante a campanha, dizia que uma das primeiras medidas dele ao tomar posse será reunir os governadores do Brasil para que pudesse ouvir deles a pauta ou as pautas
prioritárias. Do ponto de vista financeiro, orçamentário, fiscal e da Paraíba, quais seriam as pautas principais a serem tratadas urgentemente com o novo presidente do Brasil? A Ucrânia vive alguns meses de guerra, né? Uma guerra deliberada. A Paraíba e o Brasil e os estados da federação vivemos agora 48 meses de guerra, uma guerra fria, que nós acreditamos e temos muita fé nisso, nessa mudança de ambiente, Luiz Torres. Acreditamos com a eleição do presidente Lula. O governador João foi um dos que apoiou o presidente desde o início. O presidente Lula tem valorizado muito os representantes do Nordeste, a indicação de Paulo Câmara, a indicação do ex-governador do Ceará, a indicação do Flávio Dino. Isso demonstra claramente que o presidente Lula terá um olho diferenciado para o Nordeste, para o Nordeste do Brasil, e acreditamos que esse ambiente de diálogo, esse ambiente de harmonia, trará sim soluções definitivas para o problema desse Brasil. Aumentamos o nível de desemprego no país, aumentamos sim o índice de fome no país e precisamos tratar e colocar na mesa os problemas reais, sem querer estar encobrindo com números falsos, e que sentar na mesa, presidente, suas representações, governadores do estado. O governador já teve uma primeira conversa com o presidente Lula e não temos dúvida nenhuma que para 2023, assim que os problemas se equalizarem, haverá sim soluções para os problemas reais desse país e a Paraíba será a vanguarda na defesa do seu estado junto com o nosso governador João Azevedo. Você falou de ambiente político, muda um ambiente político e muda completamente no caso da Paraíba por causa da relação política do governador com o presidente. No mandato do presidente Jair Bolsonaro e a previsão para o governo Lula, existe ali uma arrecadação dos recursos federais que vieram para a Paraíba, sobretudo os voluntários. O tamanho do que veio para a Paraíba não foi satisfatório para o estado e há uma perspectiva de aumento. Qual é esse desenho nominal? Tivemos sim algumas transferências federais, na pandemia algumas compensações de perda da arrecadação do CMS, algumas transferências que a gente chama carimbadas para a questão da saúde, houve sim. Nós não negamos que esse socorro foi importante sim para os cofres públicos dos estados como um todo, da Paraíba não é diferente, mas indiscutivelmente a gente está falando de um socorro emergencial para questões pontuais. Se a gente for verificar aqui a nossa triplificação da BR-230, a gente teve recurso cortado. A gente teve recurso cortado da educação, a gente teve recurso cortado. Então, foram várias outras situações que foram maquiadas por um momento trágico na nossa nação. Com a mão e tirou com a outra? Na verdade, ele deu com a mão e publicizou só essa mão. E o que vai para a imagem, o que vai para a imprensa, o que a sociedade observa é o que é publicizado. E aí fica aquela história, mas o governo federal chegou e a Paraíba reconhece isso. Em momento nenhum não reconhecemos que a recomposição do ICMS no momento da pandemia, ele foi importante sim para que nós mantivéssemos o controle da nossa gestão fiscal. Agora não adianta fazer isso e tirar o recurso da universidade, da nossa Universidade da Paraíba. Não adianta fazer isso e não mandar o dinheiro, por exemplo, para a dragagem do porto, que era um dinheiro que estava já reservado, mas que foi realocado para um outro porto. O nosso porto aqui, o governador está fazendo a dragagem com recurso próprio, com recurso do Tesouro do Estado. Não adianta fazer isso e não mandar o recurso para a triplicação da nossa BR-230, ali que inicia em Cabedelo. Então, foi importante sim o socorro, mas não adianta sim publicizar uma situação como sendo a solução dos problemas e diminuir a nossa capacidade de investimentos estruturantes que não foram feitos pelo governo federal aqui no estado da Paraíba. A indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda gerou que retorno para as secretarias de Fazenda nos estados, especialmente para a Paraíba? Tem uma interlocução? O ministro Haddad é um agente público de diálogo, tem experiência aí, já foi ministro da Educação, já ocupou cargo político, então acreditamos sim que indiscutivelmente o modelo, o perfil do agente público do ministro Fernando Haddad será de diálogo. Ele já foi secretário, inclusive, de Fazenda, já foi secretário de Finanças de município, conhece bem as contas públicas, conhece a mecânica da gestão fiscal, tem defendido um modelo de gestão fiscal sustentável, que isso é extremamente importante para o país, já demonstrou que uma das coisas mais importantes, de maiores desafios do Ministério da Fazenda, vai ser a reforma tributária. A indicação do secretário Api como um dos autores do projeto da reforma tributária é um indicativo de que ele defende uma reforma tributária ampla, assim como nós, estados da federação, governo da Paraíba, governador João Azevedo também defende. Então acredito sim que será um governo de diálogo e, acima de tudo, técnico, onde se colocará na mesa
os problemas reais e se apresentarão soluções também reais. Você falou em recursos públicos próprios do Estado para investimentos. Lhe perguntar, para você responder no próximo bloco, qual é o nível que o governo do Estado tem hoje para 2023 para assegurar não só o pagamento da folha, mas os reajustes comprometidos para algumas categorias que foram comprometidas pelo governador durante a campanha, inclusive. Se tem recurso para esse reajuste, se tem margem para concurso público e contratação imediata de servidores, se tem margem para investimentos. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volto aqui falando sobre esse tema. Um minutinho só.